Fala pessoal, feliz 2023, alegria, alegria, bem-vindo ao podcast do amigo de vocês, Eduardo Custódio. Estou feliz demais, hoje eu estou recebendo um casal aqui, quando a bomba explode, eu ligo, pastor Café, pastora Luciana de Deus, ore por mim, me ajuda, eu não quero matar minha varoa. E estou muito feliz, brincadeiras à parte, recebendo aqui meu amigo Pastor Café de muitos anos. Pastor Café, seja bem-vindo. Privilégio meu estar aqui, na tua presença, e poder fazer parte da história da tua vida. Amém. E estamos à disposição sempre aí para te ajudar. Amém. E a chefona que manda geral, né? Que quem manda na mansão é a pastora Luciana. Bom estar aqui, muito bom estar aqui mesmo, e eu creio que a gente está aqui para somar, né? Então é bom estar aqui, poder conversar um pouco com você e falar um pouco das coisas que Deus tem para as pessoas que estão escutando e para você também. Para mim é muito importante vocês estarem aqui, porque hoje relacionamento de casais, eles são especialistas em casais, são preparados, formados, estudaram para cuidar de casais, né? Tem bagagem para isso, eu conheço eles há quase 20 anos que eu conheço o Pastor Café, sempre cuidando da gente com muito amor e carinho. Quando eu chego lá na igreja, né, eles sempre me abraçam, procuram saber como eu estou, se eu estou com dor, se eu estou precisando de ajuda. E vocês são pastores de verdade para mim. O que é ser pastor, né, para mim? É cuidar. Né? E hoje em dia você encontra muitos administradores de igreja, mas poucos pastores. E eu tenho vocês como referência. Né? E é muito bom você ter referência, sabe, pastora Luciana? E vocês estão caindo de luva. A luva, aquela luva macia. Por quê? O que tem de casal precisando de apoio, de terapia de casal, e não sabem onde procurar. Por que eu convidei a pastora Luciana e a pastora Café? Porque tem milhares de pessoas que me assistem no mundo que precisam de um casal como vocês. Eu tenho a felicidade de poder ligar para o Café direto, mas tem muita gente que não sabe para quem ligar. Né? Alguns amigos me ligam e falam assim, Custódio, eu vou matar minha mulher. Eu falo, não, segura só um pouquinho, não mata hoje não. Eu vou dar um jeito de mandar o Café te ligar. Entendeu? Então assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse projeto que é Unicasais. O nome já diz tudo, né? Unicasais, né? Unicasais, que tem o Instagram Unicasais, né? É o nome do Instagram, e o Facebook também Unicasais. Você que está em casa, quer conhecer um pouquinho do Unicasais no Instagram, no Facebook, não deixe de acessar. Está querendo matar o marido? Está querendo matar a esposa? Entra lá no Instagram Unicasais e fala, pastora Luciana e pastor Café, me ajuda. E com certeza vocês vão poder começar de novo. Um novo começo, porque das vezes que eu precisei do pastor Café, não só para casais, mas para outras situações do meu pai, da minha mãe, como eu me portar com meu pai, como eu me portar com a minha mãe, eles me deram direção, né? Então, assim, às vezes o pastor Bené não está a posto, está viajando, ou o pastor Azaf não está viajando, ou o pastor Ademar, que são meus conselheiros, não estão aqui, então eles são STJ, né, e tal, e aí eu vou ao STF, entendeu? Eu vou lá no Supremo para pedir ajuda, porque eles são doutorados nessa área. Então eu queria que você, pastor Café e pastor Luciano, falasse um pouquinho desse projeto Unicasais. Primeiro, ser comparado com o Bené, Azaf e Ademar já é escalão, né? Alto escalão, patente já nos compromete um bocado, né? Mas Deus tem colocado no nosso coração, desde o início da nossa caminhada, né, quando a gente foi ordenado, cuidar de família, né? E isso tem sido um privilégio para a gente, um grande desafio, né? Mesmo conhecendo que as dificuldades que significa hoje em dia um relacionamento a dois, né? As pessoas muitas vezes casam sem saber até porque estão casando, o que é o casamento. E a gente tem enfrentado nesses 20 anos muitas experiências, muitas oportunidades de conhecer pessoas e fazer de alguma maneira sentido na vida delas. Né? E esse eu acho que faz parte efetiva e é a essência do nosso chamado, né? Tocar em vidas, transformar em vidas, cuidar de famílias, cuidar da oportunidade para os filhos dessas famílias terem uma vida mais bem sucedida, com paz, com referência. Né? Então isso faz parte da nossa essência, né? O que a gente mais gosta de fazer. E o Unicasais vem para isso, para fazer a parte desde a parte da celebração do casamento até a parte do aconselhamento, na parte de terapia sistêmica de casais, na parte de pessoal da pessoa, a pessoa está numa crise, está com depressão, está com ansiedade, precisa de uma ajuda. Nós estamos apostos aí para... Você falou uma coisa muito legal, pastor Luciana, que ele falou uma coisa, desde o casamento. Na verdade, não é desde o casamento, é antes, durante e depois. Porque é muito importante, né? Você já tinha me falado isso uma vez, que antes de casar é melhor estar resolvido. Uhum. Se resolver antes de casar, porque tem muita gente que casa pensando que vai resolver depois de casar. Liga para o pastor Café, para o pastor... Em nome de Jesus, se resolva antes, porque depois que casar, meu filho, vai querer tua casa, teu carro, teu cavalo, tua charrete, tua bicicleta.
Então, para não ter problema, liga para eles, pastor, vou casar, queria bater um papo e tal. Porque não é só casar. Conta aí um pouquinho disso aí, pastora, para mim. Porque na verdade, assim, desde que a gente entendeu, né, que Deus tinha chamado a gente para servir o reino de Deus, a gente se importou com as famílias, a gente se importou com aquilo que era inerente à pessoa, né? A pessoa se converte, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como lidar, e muitas vezes ela entra no casamento e ela não sabe o que fazer depois que ela casa. Porque o momento do primeiro momento, da paixão, daquela euforia, a pessoa vai para o casamento sem fazer um projeto. E tudo na vida a gente projeta. A gente vai comprar uma casa, você projeta. Você vai entrar no emprego, você projeta. E o casamento, de repente, as pessoas entram no casamento sem ter a menor noção do que é uma vida a dois. Vem de uma construção familiar, cada um com a sua família primária, que é o seu pai e a sua mãe, cada um com uma cultura, cada um com um estilo de vida, e juntam duas pessoas completamente diferentes. E aí, como elas não sabem conviver com aquilo, elas precisam realmente aprender antes de casar. Nós temos já mais de 20 anos de ministério com famílias, né? E tem nesse meio tempo, a gente tem algumas pessoas que a gente trabalhou o coração dessa pessoa antes dela conhecer o marido. A gente tem uma experiência muito legal de uma pessoa que está muito bem casada já há mais de 15 anos, que quando o rapaz entrou na igreja, ela falou, pastor Café, cola naquele rapaz porque eu vou casar com ele. Ui, essa irmã é forte, hein? E sabe, Custódio, que foi desse jeito? Rapaz, a irmã tem fé, essa irmã tem fé. Essa irmã tem fé. Ele não era convertido, ela já era uma líder na igreja. O Café realmente se aproximou dele. Ele se converteu, aceitou Jesus. E dentro de 1 ano e pouquinho eles se casaram. São muito felizes. E a gente já orava por ela e por um grupo de mulheres solteiras e já trabalhava com essas mulheres antes delas conhecerem os seus maridos. Igual essa, tem outra que a gente também... Enfim, a gente entende que pastorear é servir. Isso foi um dom que Deus deu, né? Porque o dom pastoral, ele é um chamado que Deus dá, e o ser pastor não é estar acima, não é ter alguém para carregar a minha pasta. Muito pelo contrário, eu é que tenho que carregar a sua. Então, o que a gente entende é que Deus nos deu um dom para servir o corpo de Cristo. E é por isso que a gente está aqui. Tem um filme, Brincadeiras à Parte, que é o Hit, acho que é Conselheiro Amoroso. Só tem que o Hit usa a artimanha do mundo, a malandragem, né? Então você, cara, que está em casa aí, está querendo chegar na varoa, né? Está querendo começar aí, né? A conhecer a Disney mais de perto, a alegria que a varoa que Deus vai te dar, né? Brincadeiras à parte, você tem que ter um conselheiro mais de Deus. Aqui um conselheiro de Deus, pastor Café e pastor Luciano, porque o mundo... Tem conselheiros que botam a gente em furada. Em vez de dar direção para o bem, acaba jogando a gente no mal. Eu lembro que eu chegava na igreja, era solteira, tudo que dá para ver a Disneyland, contemplar a varoa, né? Ter a varoa. E eu tava ali, né, roendo a parede, já ralando no asfalto. Falei, Deus, me dá uma varoa que eu tô, né? Vou largar as muletas, vou partir para cima, né? E aí um dia, cara, uma profeta chegou para mim, eis que te digo, na igreja Assembleia de Deus da Barra, entregou, falou, tua varoa está aqui neste lugar. Eu olhei, só tinha dragossauro. Falei, Jesus, não, Deus, não. Maluco, levantou a irmã chorando, a mulher parecia uma caveira. É meu varão. Falei, não, irmã, eu repreendo você em nome de Jesus. Não, minha irmã, você não está com a visão boa, não. Não sou eu. A varoa estava no esquema com a profeta, e a profeta falou que o varão era eu para a mulher, mas era um dragãozinho. Não é só pela beleza, não tinha compatibilidade, entendeu? Magrinha, 40 quilos, né? Me contar com você. E então tem muito disso, sabe? Conselheiros, entre aspas, né? Que bota a gente furada. E muita gente vai por profecia também, não, porque Deus vai te dar e tal. E às vezes a profecia não é de Deus, né? A profecia da carne ou por uma amizade, que a pessoa quer que indique, quer e tal. Você acaba, por carência, caindo numa maldição. Eu tenho a alegria de falar que o Café sabe disso, já me deu vários conselhos, que eu já fui carente um dia. Né? Eu caía em relacionamentos por carência, porque eu não queria ficar sozinho por causa das minhas limitações, ou porque eu estava na cadeira de roda, porque eu andava de carrinho elétrico, eu não queria ficar sozinho. Então, a primeira arrumadinha que chegava, eu segurava. E depois, filho, ficava sem a bicicleta, sem a roupa, entendeu? Então, Deus foi me tratando. Mas para me tratar, eu tive que perder muitas coisas. Tive que sofrer, tive que ter, né, decepções. E eu digo para você que está em casa, você não precisa se decepcionar ou ter decepções. Você precisa de conselheiros. Porque eu tinha conselheiros na área espiritual, mas eu nunca pedi conselho ao Bené, ao Azaf, ao Ademar. E, na verdade, eu pedi uma vez para o Azaf. O Azaf falou, não casa,
que vai dar ruim. Ele avisou, não, cara, ela é loura, bonita, mas é melhor tu sair pela direita. Não ouvi, onde eu tomei? No toba. Então, assim, brincadeiras à parte. Já fui menino um dia. Só tem que hoje eu procuraria a Luciana e o café. Eu tenho certeza que eu não ia sofrer o que eu sofri quando eu era mais jovem, porque eu ia ter conselhos. Sim. Porque imagina você faz isso há mais de sei quantos anos, mais de 2 décadas. Eu não tenho como errar. Tem muitas vezes que a pessoa tem um bloqueio de procurar ajuda, achando que vai existir da nossa parte um julgamento, né? A gente, como conselheiro, na verdade, a gente é um facilitador de entendimento, né? A gente não está ali para julgar quem está certo, quem está errado, quem está com razão, quem não está com razão. A gente está ali para levar a palavra de Deus, o entendimento do que significa o casamento, qual o melhor caminho para resolver um problema. Não que normalmente a pessoa fala que a verdade é central e única, né? Mas cada um tem o seu pedacinho de verdade, né? E cada um tem o seu motivo. Muitas vezes no gabinete, quando você ouve uma pessoa, você vê, fala, poxa, está completamente certo. Mas quando você vai ouvir o outro lado, você também encontra razões. Então, qual é o nosso objetivo? É fazer com que os dois possam praticamente se ouvir, né? Porque um dos grandes problemas em muitos relacionamentos é que as pessoas não sabem nem falar, nem sabem dar chance do outro falar. Então, quando você não sabe falar e não dá chance do outro falar, não existe comunicação, né? E quando não existe comunicação, não existe entendimento. Então, muitas vezes já aconteceu da gente ser só um facilitador, né? Tá ali para tentar ajudar de uma maneira ou outra, estabelecendo regras básicas, né? Às vezes a gente põe um objeto, assim como esse copo aqui. Esse copo agora é tua vez de falar. Quando você acabar de falar, a gente vai mudar o copo e o outro vai falar. Dando ordem, dando princípio, para que as pessoas possam efetivamente aprender a se comunicar direito e encontrar ali uma vertente que traga paz na casa, né? Muito bom. Eu queria ouvir da pastora Luciana, que tem, né, preparo, vocês fizeram curso, né? Fizeram várias técnicas para cuidar de pessoas, estudaram muito, né? Não é só chegar e aprender só pela Bíblia, e sim também, né? Tem que estudar, né, pastor? Sim. E vocês são preparados para isso. Me conta aqui o que é Unicasais. Tá. Unicasais na verdade, é um ministério que Deus está nos dando agora, dentro das ferramentas que nesses 20 anos Deus tem acrescentado na nossa vida. Então, o Unicasais, especificamente, a gente vai estar trabalhando diretamente com aconselhamento familiar, não só com o casal, mas atendendo também, englobando aí esses filhos, porque muitas vezes os filhos ficam perdidos, eles não sabem como fazer, então a gente tem interesse em acompanhar essa família. A gente está fazendo cursos na área dos noivos, dos casais, dos namorados, ensinando essas pessoas a se conhecer, a conhecer melhor quem elas são em Cristo, quem elas são como indivíduos, para que tem muita gente que não sabe nem quem elas são, nem em Cristo, nem em si mesmas, elas não se governam. Então, como elas não se governam, elas não sabem lidar com elas e não sabem lidar com o outro. E como elas não aprendem isso, elas chegam dentro do casamento, como elas não sabem lidar com elas mesmas, ela não lida com o outro e o casamento dura muito pouco. Nós já fizemos casamentos que a gente casou essa pessoa, celebramos a cerimônia, com 3 meses eles estavam querendo se separar. Por quê? Porque era algo que precisava de uma cura, precisava de um aconselhamento, precisava fazer com que essa pessoa se enxergasse e recebesse de Deus uma cura para que ela se conhecesse e pudesse se posicionar dentro da vida antes de se posicionar dentro do casamento. Então, uma das vertentes do aconselhamento é fazer com que as pessoas tenham cura mesmo, sejam curadas e entendam que Deus tem um propósito para a vida dessas pessoas. Então, a gente está fazendo cursos na área da família, a gente está fazendo imersões, onde a gente vai estar junto com determinados grupos de pessoas, onde a gente vai estar trabalhando principalmente essa questão de se desvincular dessa família primária e entender que agora você tem um livro em branco, que é a sua família agora. Construir algo novo, né? Se entender, e principalmente fazer com que as pessoas entendam que a gente não pode entrar em nenhuma empreitada na vida sem planejamento. Não posso vou entrar num casamento sem ter, no namoro, conversado quantos filhos eu quero ter, onde eu quero morar, quais são os seus planos. Conhecer essa pessoa, assim, a paixão é um fogo ardente que acaba. E depois, como é que a gente faz? Então, a gente está fazendo cursos, a gente está fazendo aconselhamentos, a gente pretende fazer retiros para a gente estar junto num lugar agradável. Às vezes as pessoas não têm tempo de sair um final de semana.
agradável e está sobrecarregado emocionalmente porque não consegue ter um final de semana. Então, esse final de semana vão se curtir, vão namorar, vão curtir um hotel legal e vão poder ali ouvir palavras que vão fazer com que eles se vejam, se enxerguem e muitas vezes salvem casamentos que já estão por um fio. Muitas vezes a gente vê que as pessoas postergam resolver o problema, né? Eu acompanhei já alguns casamentos em que as pessoas simplesmente jogavam tudo para debaixo do tapete. Não gostavam da DR, discutir relação. E quando você deixa isso aí acumular, simplesmente é como se fosse alguma coisa velha que estraga e apodrece. E depois você não tem mais como usar aquelas coisas. Então você tem que entender que existe uma necessidade dos problemas serem resolvidos, ajustados, para que as pessoas não deixem que isso vire um montoro, uma coisa muito grande, e depois você não tenha mais como botar ordem. Tem um casal que eu amo muito, que eu acompanho, que eles estão já há muito tempo desistidos. E por mais que eu tente arranjar algum argumento que ainda possa trazer liga, mas são tantas mágoas, tantas feridas, tantas desistências, né, que eles sempre estão optando em pensar em separar. E não em pensar em consertar. Muito lixo, muito problema, muita briga, confusão. E não teve ninguém para aconselhar e dar direção. Sim. Ó, você que está em casa, você vai acessar no Instagram Unicasais. Você vai encontrar esse casal abençoado lá, Pastor Café, Pastor Luciana. Você vai mandar um inbox, pastor, eu quero matar o meu marido, o que eu faço? Ou senão você vai escrever lá, eu quero matar a minha esposa. E antes de matar, conversa com ele, vai dar certo, você vai ver. Unicasais no Instagram e no Facebook. Eu tenho algumas perguntas aqui, coisa light, sabe? Coisa bem básica. Não vão nem se assustar o povo, né? Eu mandei hoje de manhã 30 mil WhatsApp perguntando de você que tem uma pergunta bem light. Você manda aqui que eu vou, perguntas assim, light, manda para mim que eu vou fazer aqui para o casal que é especialista nessa área, que é o Pastor Café e a pastora Luciana. Primeira pergunta, pastor, eu vou para o meu trabalho e tem um bonitão lá dizendo que eu sou linda, bonita e cheirosa. Eu conto para o meu marido ou eu não conto, pastor? Tem um Ricardão de olho na varoa no trabalho, querendo contemplar a chubicécia da irmã. E o que ela faz, pastor? Gente, o casamento tem duas bases firmes, né? Que é o amor e o respeito. Né? E você tem que andar nessa base. A gente, no início do nosso casamento, nós tínhamos uma coisa muito pessoal nossa, né? Nós tínhamos um método, né, em que a gente não tinha segredo entre a gente, né? Então, como é que era mesmo? Como é que a gente usava? Renúncia e denúncia. Renúncia e denúncia, né? Quando a gente encontrava algum tipo de situação entre nossa intimidade que trazia algum tipo de risco, imediatamente a gente contava um para o outro, para não deixar isso virar um monstro, né? Ou virar alguma coisa maior. Tipo, o pastor Luciano ia para o trabalho e chegava lá um bonitão e falava, nossa, que delícia. Mais ou menos, por exemplo. Entregava, né? Eu pegava, estava cuidando de uma ovelha, né? Ela chegava para mim e falava assim, eu não gostei da maneira com que essa menina te olhou. Eu não olhava isso aí como se fosse uma rixa, e sim como uma atenção. Eu falei, cara, eu vou ter que cuidar. Entendi. Porque se ela está falando, ela é uma mulher, ela tem uma sensibilidade, eu vou ter que respeitar isso e vou ter que me cuidar. Ela conseguiu enxergar algo que você não viu, né? Então, isso aí eu acho que faz base. E entrando nessa linha, né, existe na psicologia um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo chamado limerência. A limerência vem a ser que é o passo seguinte de uma ação dessa, da pessoa estar num trabalho e começar a gerar um sentimento por alguém. E às vezes a pessoa se apaixona platonicamente pela pessoa, e isso vem, na parte espiritual a gente chama de encantamento, né? Na parte psicológica a gente chama de limerência. A pessoa conta uma história para ela mesma e ela passa a acreditar nessa história. E isso vira um transtorno dentro da própria casa. E às vezes leva a ser... Acaba com a família. Exatamente. Porque ela, vamos supor, eu estou com a Carol, casado com a Carol casada comigo, é minha primeira dama, minha chefona general. E aí, um garotão lá do serviço dela chega para Carol, você está tão linda. Qual é o certo? Ela chega para mim, Eduardo, eu estou com um problema lá no meu trabalho. Tem um rapaz lá que está me chamando de bonitona, linda, tal. Eu mando matar ele, o que eu faço, pastor? Como é que funciona? Não, a partir do momento em que você anda em confiança, né, isso aí morre. O problema é a pessoa receber...
Porque ser elogiado e correr o risco de achar alguém bonito faz parte do... Mas a pessoa que fica, aquela pessoa, tem pessoas Só que... não pode se instigar. Falar, tem pessoas que são perseguidas no trabalho. Sim. Eu estou brincando aqui com a Carol, que a Carol não dá mole para ninguém, sim, ela bota logo no lugar, porque ela é aquela general, né? Mas tem casais que, eu já tenho vários casais que vieram conversar comigo, que a esposa dele é perseguida. Tem um cara lá que fica chamando ela de linda, maravilhosa e tal. E ela, como é uma mulher de Deus, chegou pro marido, uma mulher já, né, casada com filho, falou, meu marido, tem um cara lá que me persegue. O que o cara fez? Ele foi para a porta do trabalho, esperou o cara chegar e falou, irmão, você pode me dar um minuto? Eu queria te pedir uma gentileza. Você é casado? Sou. Eu também sou. Então cuida da tua esposa, porque senão a gente vai ter que se resolver. Ele foi lá e mandou um recado, não matou, não atirou, não, só foi lá e colocou o cidadão na posição, entendeu? E aí, se você perguntar, o que você acha disso, eu como homem? Eu acho que ele foi muito macho, homem. Eu acho que tem casos que a pessoa é perseguida, ou a pessoa tem que falar para o chefe dela. Acho que a prioridade seria falar para o chefe, com a sim, empresa, né? Se você que está em casa, eu acho que a dica que eu dou, né, por tantas pessoas que já vieram falar sobre isso comigo, que a primeira coisa é falar com o chefe. Sim. Com a sua chefe do plantão, do hospital, com a chefe, né, com a autoridade máxima do seu trabalho. Se não resolver, aí, meu irmão, não tem jeito, temos que bater na porta, né? Dentro do casamento, o que acontece? Quando você é assediado, não importa se no trabalho ou em qualquer outro lugar, todo mundo tem um ego. Isso faz bem pro seu ego. Só que quando você guarda esse segredo, quando você fala assim, eu estou sendo assediada, o meu chefe ou fulaninho na igreja está me elogiando muito, está me abraçando mais apertado, a tendência, a Bíblia diz que o mundo é mau, né, jaz do maligno. A tendência que o inimigo faz é fazer com que você fique envaidecida por aquilo, gere alguma coisa no seu coração e aí você começa a ter segredos e você não traz isso para a luz. Quando você não traz isso para a luz, você já está o passo inteiro dentro da armadilha. Então, quando eu viro para o meu marido e falo para ele, olha só, tem alguém me assediando, a primeira coisa que eu faço é eu expor o reino do Espírito para dizer assim, olha só, a verdade está na luz. Não tem segredo. Não tem mais segredo. Então, aquela força maligna que já estava ali armando um bote, ele já está exposto, está denunciado. O que a gente vai fazer? A gente ora sobre isso. Normalmente, essa pessoa, esse encantamento, ele perde essa força e isso já morre por ali. Agora, realmente, se a coisa vai se intensificando, e é um ambiente que, por exemplo, o café ele vai no meu trabalho constantemente. Uhum. Eu agora eu trabalho no secular, né? E estou no escritório novo, tem 3 meses, o café vai lá. É dele isso. Então, ele já sabe quem é meu diretor, ele já sabe quem são os meus colegas de trabalho. Então, eu acho que é saudável isso. Se é um ambiente que você fala, traz seu marido para tomar um café. Para avisar assim, tô casado. Eu sou casada e meu marido é presente. O cara é grande. Meu marido é presente. Então, eu acho importante isso, esse tipo de posicionamento. E a mesma coisa, a mulher, ela tem que ficar ligada, porque ela tem o sentido a mais que Deus deu. Então, o café é muito amoroso, abraça, beija, cuida, ele é um pastorzão. Eu nunca me importei com isso. Né? Já tirei mancha de batom do paletó na época que ele tinha que usar terno. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo fala assim, aquela dali tem que tomar cuidado. Vamos lá, explica essa história do mancha de batom é porque você abraça a pessoa chora no seu ombro e acaba marcando. Né? Não levem a mal a mancha de batom. É verdade, cada caso é um caso. Né? Ele é um pastorzão, ele manda beijo pro frentista. Então... Eu sei disso. Perguntas do dia a dia que tem acontecido no Brasil aqui, quentinhas aqui, tem coisa acontecendo no Brasil, que o povo gosta de uma fofoca, né, rapaz? Pastor, vamos para o mundo dos famosos. Papai é forte, hein? Nessa semana, o comediante Porchat anunciou o fim do casamento por divergência em relação a ter filhos. Ele não quer e a esposa quer. Isso não é assunto que deveria ser conversado e estar bem claro antes do casamento? Eu não tenho dúvida, porque o casamento é um projeto de vida, um projeto de vida 2, né? Que você tem, o casamento não é só o sexo, não é só o amor, o casamento não é só um momento, é uma história que você vai contar 2, né? Então, por exemplo, você não pode tirar do pai ou da mãe, né, ou do esposo ou da esposa, o direito de exercer um sonho, de exercer a paternidade. Então, uma das coisas fundamentais é se conversar isso antes, né? Eu pretendo ter filhos, quantos filhos. Deve ser muito triste para a mulher depois que casar falar que não quer, né? A mulher ela tem uma tendência a achar
que depois do casamento ela vai mudar o marido. Não, vamos lá, eu sempre falo isso assim, caindo de pau em cima de mim, né? Que a mulher casa achando que vai mudar o marido, e o marido casa achando que a mulher nunca vai mudar. Né? Isso aí com certeza não vai dar certo, nem para um lado nem para o outro. Né? Aproveitando, o que deve fazer parte dessa conversa do casal, entre o casal, o que deve fazer? Vocês já falaram, né? Tem que ser combinado, né, projetado antes de casar, porque muita gente acha que casando vai resolver depois de casar e acaba separando, brigando, né, tendo confusão judicial, porque no caso desses famosos, que eu não tenho nada contra, né, dele, não conheço eles, mas aqui deixa ser claro que a menina tá triste porque ele não quer ter filho e ela quer, né? E aí por que não falou antes, né? Sim. Outra aqui, o babado aqui forte aqui dos famosos, esses famosos, só Jesus na causa. Recentemente a cantora Lesha e o MC Guimê reataram o casamento depois de um tempo afastado. Segundo eles, esse tempo, cadê aqui? Segundo eles, esse tempo foi importante para perceberem que a postagem dela, da cantora, às vezes você precisa separar para entender que não é bom ficar sem. Às vezes você precisa de um tempo para admirar a beleza e valorizar tudo que foi construído. Às vezes você precisa de um tempo para colocar tudo no seu devido lugar. O respeito, o amor e a admiração nos trouxe até aqui. É possível ter esse tempo de reflexão sem a separação, pastor? Aí entra o aconselhamento. Exatamente antes de você tomar uma atitude, eu acho que você tem que conversar, né? A Bíblia fala na reunião de conselheiros da sabedoria, né? O conselho, né, o conselho piedoso, ajuda que você pode solicitar, vai suscitar exatamente esse tipo de pensamento. A nossa alma é muito enganosa. A gente, às vezes, só dá valor quando a gente perde. Então, o que aconteceu com eles, provavelmente, é que eles começaram a sentir o vazio do que era bom. Né? Então, só valorizavam o que eles não gostavam, né? Mas não sabiam valorizar o que era importante para eles. Aí, com a separação, eles sentiram a falta. Né? Só que você pode trazer isso sem separar, sem passar por esse ato de um ano. Né? Não querendo botar a pimenta, mas já botando, o que eu vejo, né? Falando um pouquinho da minha aprendizagem nesses 48 anos de vida. Quando você sai do seu casamento, mesmo amando a pessoa porque precisa de um tempo, esse tempo pode entrar o inimigo. Sim. Que é o de nossa vida. Inimigo de nossa vida. Por quê? Você sai de perto do seu marido, né, e você vai ser atacado. Existem as vozes do mundo. Eu sempre prego nas igrejas sobre as vozes do mundo. Você vai encontrar amigos que falam: "Ih, você fez certo mesmo, esse mundo está cheio de gatinho, cheio de gente boa, maravilhosa, gostosa, tesão. E para que ficar com um homem só, minha filha? Para que ficar presa? Você fica solta, liberta." Então, essas são as vozes do mundo. Sim. E para você que quer ter uma família bem estruturada, quer ter um companheiro, né, até o final da sua vida, né, você tem que ter pessoas para te aconselhar. Né? Então, assim, o mundo diz: fique sozinho, vai curtir a vida. E depois, como é que você fica? Você vai ficar sozinho? Exatamente. Quem é que vai te botar no sol e tirar você do sol? Né? Como diz nosso querido padre Marcelo, padre Fábio. Né? Quem vai segurar o seu pinico? Né? Quem vai lavar, né, a sua, quando tiver sujo, tiver velhinho com 80 e poucos anos? Então, casamento é muito mais do que sexo, né, pastor? Do que tesão, do que paixão. Casamento é um projeto de vida, né, pastor? Exatamente. O casamento, ele tem fases, né? O casamento tem essa fase da paixão, que toda hora é igual coelho, o sexo toda hora. Depois você vai passando por um tempo que o sexo ele não vai ter tanto essa importância. E depois você vai chegar numa época que o sexo vai acabar. E o que vai sobrar disso? O que você construiu? Então, isso que você construiu, né? Você chegou o velhinho lá, e vocês trilharam a estrada, envelheceram juntos, cuidaram um do outro. Então, essa questão de você vou dar um tempo. Muitas vezes, no aconselhamento, você percebe que você entrou numa rotina, que estava cansado, que algumas coisas que a pessoa está fazendo constantemente te incomodam, não incomodavam tanto, mas agora incomoda muito. Então, alguns ajustes fazem com que você não precise de um tempo para sair do casamento. E essa questão de aproveitar ou ter alguém fora do casamento pode te trazer muito mais frustração do que se você tivesse permanecido e ouvido um conselho e retrocedido em alguma coisa, tirado o lixo debaixo do tapete, feito uma viagem, tomado uma água de coco, refeito alguns caminhos que esse tempo não precisaria ser dado. A gente conhece muita gente que separou, passou anos da separação e depois você falou assim: separou por quê? A pessoa vai dizer: não sei por que eu separei. Não tinha um motivo pelo qual eu me separei. Se eu soubesse o que eu sei agora, eu não teria me separado.
Então, o papel do Unicasais é exatamente esse. É te mostrar o que, se eu soubesse o que eu sei agora. Nós sabemos algumas coisas, não sabemos tudo, mas a experiência nos mostra, e ao longo de tantos aconselhamentos, algumas coisas a gente vai te dizer, olha, isso aqui vai chegar nesse ponto. Então, faz por esse caminho que vai dar certo. E as pessoas que têm atendido, obedecido, acatado o conselho, estão felizes no casamento. Estou muito feliz de receber vocês aqui, porque, né, nesses anos todos que eu caminhei com o pastor Bené, né, que eu caminho com a Azaf, com a Demar, principalmente com o Bené, muitos casais procuravam o Bené e às vezes eu estava lá no escritório para receber até o Bené chegar. E eu ouvia coisas assim assustadoras, né? Eu jovem, mas eu aprendi muito ouvindo, né? E tenho aprendido até hoje ouvindo, né? A gente tem que ouvir mais do que falar. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, que muitas pessoas separam porque não tem pessoas capacitadas para dar direção. Tipo, meu marido quer sair fora do casamento, eu vou lá conversar com a minha pastora. É muito bom você falar com o seu pastor, com a sua pastora, que eles vão orar por você e tal. Mas às vezes o pastor, a pastora ou o padre, eles não têm a propriedade técnica, né, do conhecimento, né, da terapia de casais. Ele não sabe como lidar com aquilo, porque ele não está preparado para aquilo. Ele é um teólogo, ele é um estudioso da palavra. Então, o que os pastores mais sábios fazem? Direcionam para um psicólogo ou para um terapeuta, né? E muitos desses não sabem que existe isso. O cara é pastor só e vai ali, vai orar, vai expulsar demônio, e às vezes não é o demônio que está na pessoa. A pessoa precisa de um preparo, precisa de uma direção, precisa de um tratamento terapêutico, né? Então, você que está em casa aí, que me liga, Custódio, pelo amor de Deus, eu não aguento mais meu marido, estou separando. Eu falei, não, filha, não separa, não, procura ajuda. Então você vai procurar a Unicasais. Você não vai mais me perturbar, você vai entrar lá no Instagram da Unicasais, no Facebook, vai mandar um recado para o Pastor Café, para a pastora Luciana e vai pedir socorro. E eles têm um tratamento muito legal de terapia de casais, terapia familiar. Se o circo estiver pegando muito fogo, o fogo já está lá em cima, a chama está lá em cima, ele vai começar a trabalhar com vocês como casal, mas depois eles vão trabalhar com o filho de vocês, porque toda a família é afetada, né, pastor? É isso aí. Toda a família é afetada e com certeza você vai ter, assim, uma ajuda que vocês nunca pensaram em ter. Né? Eu trouxe aqui o Dr. Jevaé, que é o maior especialista em direito de família do Brasil, que é um grande amigo que se tornou, né? Eu entrevistei ele algumas vezes. E o Dr. Jevaé, o pessoal só procura ele quando já não tem mais jeito. Ele vai lá e faz o divórcio. E vai ser diferente aqui com o Café e a Luciana. Antes de chegar nesse patamar, né, porque muitas das vezes, igual o Café falou, o lixo está tão grande debaixo do tapete que não tem mais jeito, não tem como salvar. Você deixou empilhar tanto problema que ninguém quer mais olhar para a cara do outro. Perderam tudo, o respeito, o carinho, o amor, né? Não tem mais jeito. Aí é o Dr. Jevaé. Mas se você tem no seu coração que dá para salvar seu casamento, que dá para restaurar os seus filhos. Muitas das vezes eu vejo isso nas igrejas. Os filhos se tornam homossexuais porque o pai e a mãe não deram exemplo. Falta de referência. Né, não tem referência, e outros casos assim, né? E outros problemas, não só de homossexualidade, né? Mas grande parte dos casais que são meus amigos, que são homossexuais, eles dizem, Custódio, hoje eu sou homossexual porque eu fui abusado quando eu era criança. Ou eu não tive um pai presente. Então, se você vê, cada um tem sua história. E eu respeito. Se a pessoa é homossexual, é uma escolha. A gente tem que respeitar. Se a pessoa decidiu casar homem com homem, mulher com mulher, seja feliz. Naquele grande dia, tu se acerta com Jesus. É ele que vai te falar para onde você vai. Mas eu não julgo. Eu tenho muitos amigos homossexuais. Que isso é uma pergunta que eu quero fazer, que chegou aqui para mim. Segura a bomba. Ei, aleluia. A bomba é o seguinte. Pastor, eu sou casado com Marcelo. Meu nome é João. E o nosso relacionamento está destruído. Eu não sei o que fazer. Vocês recebem para cuidar desse povo? Povo querido, amado, que ama a gente ama eles. Eu sei que vocês amam o povo que tem relacionamento. Como é que funciona isso? Existem princípios da palavra de Deus que a gente vive, né? Então a gente pode não concordar com uma prática, ou com a própria prática do pecado, né? Seja ele qual for, né? Mas a gente não pode deixar de amar a pessoa. Então, de qualquer maneira, a gente socorreria e ajudaria a pessoa a resolver o problema dela, não no sentido só de orientar para que haja tudo bem, mas para que a pessoa possa entender de que ela é amada, ela é respeitada, ela é cuidada, ela é atendida, e existem pessoas dispostas a ouvir, né? Que muitas vezes as pessoas precisam muito mais do que
uma direção, é alguém que acolha, né? Que respeite. Né? E nós, como cristãos, acho que a gente tem que entender que da nossa parte não pode existir preconceito. Isso né? aí. Existe o conceito de amar. Jesus, com certeza, não jogaria fora essas pessoas. Ele amaria essas pessoas, embora não concordasse com a prática. Então é uma coisa muito difícil da gente tratar hoje em dia, porque o pessoal fala de... Existe hoje um entendimento geral, né, que é um ataque, né, a todas as instituições que formam e estruturam uma sociedade. Né? Então a gente tem que entender que o que tem que gerir todo o cuidado de tudo é o amor. É mesmo. Até porque Deus é amor. E sem falar que existe o livre-arbítrio, a escolha é individual, né? Por isso que a gente não pode julgar ninguém, maltratar ninguém, né? Se a pessoa é homossexual, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é preta, né? Todo mundo perante a Deus é igual, né? Muita gente não entra no elevador comigo porque eu sou deficiente. Vai, meu filho, vai com Jesus. Eu não sei o que ele tem, né? Falaram isso pra mim. No elevador, tem gente que não entra no elevador comigo porque eu ando de muleta, de carrinho elétrico. Né? Eu já falo, eu falo, não pode entrar que não pega não. Aí eu já vou mandando dentro do elevador, né? Já abraço, pode dar um abraço, aí a pessoa já ou se mija, entendeu? Então a pessoa fala, não vou entrar no elevador que eu não sei o que ele tem, então eu quebrei o pescoço, gente. Nada que contamine você, pode entrar no elevador comigo, tá? Então, para sofrer isso que você sofreu, tem que ter um ônibus junto, né? Isso, eu fiquei paralítico. Então as pessoas olham para mim, não sabem que eu tenho, às vezes é uma doença contagiosa, não sei. E eu lembro quando eu estava na cadeira de roda, estou falando isso aqui porque eu também sofri, né? Discriminação, então eu tenho muito amor pelas pessoas que são diferentes, porque eu sou uma pessoa diferente. Mas se você perguntar, você é deficiente, Custódio? Não sou deficiente, eu sou sarado. Amém. Eu nunca me vi como deficiente. Isso. Por isso que eu ando. Então as pessoas falam, mas como é que você voltou a andar? Eu não voltei a andar porque você estava comendo as enfermeiras, fisioterapeuta, dando em cima das meninas. Eu fiquei 12 anos sem molhar o biscoito, buscando a Deus e fazendo fisioterapia. Eu me abdiquei da carne para conhecer Deus. Me abdiquei dos prazeres do mundo para poder alcançar o que eu alcancei. Então eu me separei para Deus, enquanto estava todo mundo atrás das enfermeiras, das moças bonitas, das médicas, eu estava lá eunuco, só eu e o pai. E eu paguei um preço, doeu ficar sem namorar 12 anos, um rapaz de 20 anos, ficar até os 30 e poucos anos sem dar um glória, sem ver a Disneyland. Não foi fácil não, irmão, ou glória. Mas eu digo para você, a vida é questão de escolha e você se separar para você poder encontrar aquilo que você precisa. Então, as pessoas não entravam no elevador comigo porque eu estava com colar cervical na cadeira de roda, branco, né? Porque eu fiquei magrinho, cheguei a ficar com 50 quilos. E eu não julgava as pessoas, eu sabia que elas não queriam entrar porque achavam que eu tinha alguma coisa, né? Uma doença, alguma coisa assim. E eu brincava, eu sempre fui muito alegre, brincalhão, sacana. Pode entrar gente que não pega não, eu só quebrei o pescoço, tipo assim, entendeu? Sim. Então assim, eu já sofri de tudo. Então, hoje eu tenho casais que são homossexuais, são casados, são meus amigos que eu amo. Mas se eles me perguntarem assim, Custódio, o que você acha? Cara, se você é feliz, mas você quer abrir o coração para mim, você quer conversar comigo, e normalmente eles vêm conversar comigo. E eles sabem que estão assistindo, são meus irmãos que eu amo, de paixão. Sim. Me tratam assim, cara, vou te falar, coisa muito doida. Eles têm carinho por mim, assim, de irmão. E eu tenho carinho por eles, porque eu nunca julguei eles, né? Sim. Então eu amo de paixão, quero mandar um beijo pro casal mais querido do Nordeste, vocês sabem, né? Amo vocês. Daí de Aracaju, o povo que eu amo. Meu irmão Enoque e o Dênio, amo vocês. O melhor salão de Aracaju é do Dênio Ora e Enoque, meu irmão querido. Casal que eu amo de paixão, são meus irmãos. Mas eu respeito. Se um dia eles me chegarem para mim, meu irmão, e aí? O que eu faço? Eu quero tomar uma nova direção, né? Outro dia eu fui cortar o cabelo, um rapaz de cabelo vermelho, bonito, Marcelo. Meu Johnny, que corta meu cabelo há 30 anos, casado com a Ilda, não podia me atender. Eu fui num salão indicado. E o menino começou a cortar meu cabelo e enfiava o dedo na orelha. Eu falei, irmão, eu vim só cortar o cabelo, não precisa fazer massagem na minha orelha. Aí, mas você é tão bonito, cheiroso. Isso aqui eu falei para ele, posso te dar um abraço? Parei, tirei a roupa, fui abracei o cara, me deu uma pegada nele assim, e acunhei. Abracei o cara começou a chorar, virou meu irmão. E começou a abrir o coração para mim. Eu fiz uma coisa que nem nunca tinha feito. Um maluco chegou lá de muleta, levantou da cadeira e abraçou ele, deixou ele chorar. Acolhi ele. Como um café faz comigo, né? Café beija, abraça, me abraça de um jeito que, né? Você pode, eu apaixono. Já sou apaixonado por ele. E aí, cara, eu fiz isso nele, porque eu aprendi isso com café, vendo o café fazer, e com outras pessoas, né, que fazem isso. Meu pai faz isso comigo. Né? O Bené também me abraça, me beija. Né? Eu beijo o Azaf, eu beijo o Ademar. Eu aprendi a ser amoroso com esse povo. E eu tento passar a mesma coisa. E eu amei aquele rapaz. Ele abriu o coração e falou assim, Custódio, eu tenho tanta vontade de ir na igreja, mas eu sou casado com um rapaz, e como é que eu faço? Vai os dois, ué. Sim. Se ele não quiser ir, tu vai sozinho, maluco. Não, mas qual o problema? Eu falei, não, porque as pessoas... Não tem pessoa. Teu negócio é com Jesus, cara.
Se você quer ir na igreja, filho, vai na igreja. Se o teu namorado quiser ir, você leva. Se não quiser, você vai sozinho. Então, eles acham, a grande maioria dessas pessoas que têm relacionamento mulher com mulher, homem com homem, que não vão ser amados. Pode ter certeza, meu irmão, tem uma igreja que vai te receber de portas abertas. Né? Com certeza. Tem aquelas igrejas mais rígidas, mais, né, mais da antiga, do pessoal do, né, que eu não quero falar, mas que não recebe. Mas pode ter certeza que tem muitas igrejas aqui no Rio de Janeiro, a Igreja Batista, Atitude, a nova igreja do pastor Fragali, né, as igrejas metodistas, as Nova Vida, né, tem muita igreja que vai te receber com carinho e amor. Então, assim, você não pode deixar de amar a pessoa porque ela tem limitação física, ou porque ela tem casada com uma pessoa do mesmo sexo, ou porque ela é índio, né? Então, eu aprendi isso e tenho esse cuidado, né? Amor pelas pessoas, entre aspas. A sociedade diz que são diferentes, né? Porque eu sou diferente. Porque, na verdade, Jesus não faz acepção de ninguém. Isso. Né? A cruz foi para todos. E em relação a um casamento de pessoas do mesmo sexo, né? A gente entende, independente de serem do mesmo sexo ou não, antes de tratar o casamento, a gente trata o indivíduo, a gente trata a pessoa. Porque muitas vezes esse problema que está acontecendo no casamento é porque uma pessoa precisa de cura, uma pessoa precisa de orientação, uma pessoa precisa ver aquela situação por uma outra perspectiva. Então, o casamento, ele é feito de duas pessoas. Então, se você tem alguma situação que está acontecendo, às vezes, uma das pessoas, ou os dois, precisam enxergar de um outro prisma. Então, isso independente da escolha sexual dessa pessoa, né? Da opção de casamento dessa pessoa. E Jesus não jogou fora. Então, o que a pessoa escolheu, ela vai ter que responder não a mim. Ela vai responder para o Senhor, para Jesus, entendeu? E a gente vai amar e aconselhar, porque Jesus fez isso lá na cruz. Você mexeu comigo aqui. Eu gosto de participar do debate aqui do podcast. Eu que tenho que entrevistar você, mas eu acabo participando porque eu fico tenso. E o meio evangélico, se você perguntar assim, você é evangélico? Não. Eu não sou evangélico. Uhum. Eu me tornei filho de Deus. Eu sou cristão. É isso aí. Por que eu falo para ele que eu não sou mais evangélico, eu sou cristão? Que o povo que mais julga e mais condena é o tal do povo evangélico. Tem um cantor cristão, Negão, que eu amo de paixão, que o cara foi falar numa mesa de podcast da música Alvo Mais Que a Neve. Meu irmão, o nego detonou o cara. Meu irmão, você nunca errou, atire a primeira pedra. Você nunca falou uma besteira, eu sou o cara que mais fala besteira, mas em brincadeira. Porque eu sou alegre, espontâneo, claro que eu sei o que é certo e o que é errado. E evito criar polêmica e falar coisas que não agradam a Deus. Que a gente não pode ter palavras torpes. Sim. E nem falar coisas que desagradam. Agora você brincar, ser alegre, né? Eu encontrei outro dia a Rogéria, que é aquela artista que é homem, virou mulher, né? Que é aquela loura e tal. Sim. E ela olhou para mim e eu falei assim, nossa, que loura bonita, vou te dar um abraço. Eu dei um beijo, um abraço nela, porque eu sou fã do cara, como artista. O cara é um mega artista. É a Rogéria pelo nome, mas é homem, né? Transformado. Mas eu respeito ela. E eu cansei de rir com ela, vendo televisão com ela. O Costinha, falecido Costinha, aquela brincadeira. Então, assim, a gente não pode deixar de amar as pessoas porque é um artista, né? Ou que a pessoa de homem virou mulher. A gente tem que ser luz, a gente tem que fazer como Jesus. Né? Onde Jesus chegava, ele amava a pessoa. Dava o recado, dava a direção e deixava a pessoa que a pessoa quer ser transformada ou não. O que queres que eu te faça? Sim. Né? Se alguém chegar para mim e falar assim, Custódio, eu preciso de ajuda. Eu quero largar o vício das drogas. Você me ajuda? Pô, conta comigo, meu irmão. Custódio, eu sou casado há 20 anos com o senhor, mas eu gostaria de ter uma família, eu gostaria de ter um filho, uma mulher. Você me ajuda? Ajudo. Sim. Custódio, eu estou paralítico. Eu gostaria de andar de muleta com você. Qual é a fórmula do bolo de chocolate? Você pode me dar a direção? Eu ajudo. Eu vou te dar a receita do bolo. Como eu voltei, saí da cadeira de roda e o Senhor Jesus me deu uma nova chance. É isso. Então, assim, a pessoa tem que querer. O primeiro passo para a pessoa sair de um problema, de um relacionamento de casais, é querer sair. Exatamente. Agora, se a pessoa já escolheu ir para o mundo, viver nas bórneas, tendo sexo com várias pessoas diferentes, não quer mais um casamento tradicional, não quer ter mais uma família, quer viver o pecado, é uma escolha dela. Exatamente. Eu aprendi com o pastor Bené que existem dois caminhos, o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho da luz não é fácil, você abdicar da sua carne. O caminho das trevas é fácil, você pode soltar tudo que você tem, pode, né, usar droga, sexo à vontade, morrer de AIDS, você pode escolher o que você quer. Agora o caminho da luz ele é um pouco mais estreito a porta.
né? Você tem que abdicar, você tem que matar a sua carne todos os dias. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas falam assim, o custódio é uma bênção. O custódio tem podcast, o custódio trabalha com turismo, o custódio... com todas as minhas dores e limitações, mas eu escolhi ser uma benção. Sim. E ser uma benção dói. Sim. O pastor Café, quando me viu hoje, que eu vi que eu estou de joelheira, que eu estou com dor no joelho, ele perguntou, está com muita dor? Eu falei, estou. Mas nem por isso eu deixo de sorrir, porque eu já escolhi ser uma pessoa feliz. Entendeu, pastor? E dentro disso que você está colocando, né, o casamento, ser feliz no casamento é uma escolha. Porque para ser feliz no casamento, você tem que renunciar. Você tem que renunciar aos seus desejos, você tem que renunciar à sua vontade. Porque quando a gente fala isso, né? Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E quando você casa para fazer o outro feliz, muitas vezes você abre mão daquilo que você gostaria. Só que o que Jesus fez? Ele abriu mão da glória dele para vir morrer numa morte de cruz. Então, quando eu quero ser igual a Jesus, eu dou primeiro. Eu dou amor, eu dou paciência, eu dou compreensão e eu renuncio muitas vezes à minha vontade de fazer aquilo que o outro não quer fazer. É claro que eu também não vou me violentar, eu não vou morrer emocionalmente, mas quando eu entendo que viver a dois é uma doação, então eu me dou para aquele parceiro, eu me dou para os meus filhos. Quem é mãe sabe disso, né? A avó, então, a gente abre mão do último pedaço e feliz, né? E a gente sabe que o último pedaço não é uma coisa muito agradável da gente dar, mas a gente faz porque a gente ama, a gente faz porque a gente entende que é melhor a felicidade dele do que a minha. Então, quando a gente parte para um casamento, parte para um relacionamento, a gente tem que primeiro escolher, renunciar. Escolher. Então, com a vida com Jesus não é diferente disso, porque Jesus deu tudo para nós. Então, o que eu dou, o que eu renuncio é muito pequeno dentro daquilo que eu recebi. E mais do que isso, eu sei que, como a Bíblia diz, né, Ele supre cada uma das minhas necessidades e Ele tem prazer em me abençoar. Então, você está falando das suas dores, você decidiu andar, decidiu ser feliz, decidiu ser alegre, mas o que Jesus fez por você é infinitamente superior à escolha e Ele te capacita para ter essa alegria. Ele te capacita para estar andando hoje. Ele te capacita para todas essas coisas, porque a Bíblia diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, se Jesus me capacita para todas as coisas, abrir mão de uma vontade, Ele vai me capacitar para isso. Ele vai me capacitar para fazer as melhores escolhas dentro do meu casamento. Acontece também, em muitos casos que a gente tem acompanhado, a pessoa fala assim, o amor acabou, né? E eu falo, cara, o amor acabou? Eu preciso ser feliz. Por quê? Porque as pessoas hoje vivem e assistem a vídeos, novelas, filmes, Hollywood, em que existe um nível de relacionamento na tela em que a pessoa espelha para a vida dele, né? Então aparece, eu sempre brinco nas ministrações nossas, eu ponho um casalzinho na frente do púlpito e peço para eles correrem em câmera lenta, a mulher sacudindo o cabelo, imaginando que está na beira de uma praia. E os dois se abraçam e rodam. Isso é muito bonito no filme, entendeu? Mas isso não é uma história de vida real, né? Não existe esse fato todo dia, toda hora, todo lugar, mas as pessoas recebem isso e querem viver isso como se isso fosse uma coisa cotidiana, né? O viver feliz é você montar um projeto de vida em que você vai fazer com que seus objetivos no final sejam alcançados. Uma meta, é um propósito, é uma aventura vivida a dois em que você quer ver seus filhos felizes, mas isso não quer dizer que todo dia você vai ter um café da manhã, anúncio de margarina, anúncio de margarina, né? Da família em volta da mesa, porque cada um acorda um horário. Então, você fica vendo as coisas, imprimindo em você esse desejo e foge de uma realidade, achando que o problema é a sua casa. Você falou um negócio aí tão legal que eu tenho aprendido. Rituais são importantes num relacionamento. Sim. Você casou, como é importante você tomar café da manhã, se puder, com a sua esposa? Muito bom. Família. Como é importante você almoçar com a sua esposa? Ela trabalha, vai até o trabalho e almoça com ela de vez em quando. Como é importante você sentar na mesa à tarde com a sua família? E as famílias estão se perdendo isso porque estão trocando a família por isso. Isso aí. Por isso aqui, né? Então eu estou tentando. A Carol, que é minha patroa hoje, é a pessoa que Deus me mandou, que está me levantando, que está me dando força e me ensinando a ser uma nova pessoa. Não é tua patroa hoje, tá? É minha chefona. É tua patroa para sempre. Para sempre. Ela me ensinou a tomar café na mesa com ela,
almoçar com ela, ter tempo para comer, ter tempo para parar. Então, assim, ela está me ensinando, me trazendo ao passado que minha mãe e meu pai ensinaram. Então, ela é uma pessoa que vigia, né? Então, é muito importante vigiar dentro da nossa casa, a gente ter tempo para a pessoa que ama a gente. Sim. Normalmente, a gente não tem tempo para nossa esposa, não tem tempo para o nosso marido, não tem tempo para nossos filhos, a vida é muito corrida. E se você não tem tempo para sua família, você pode ter certeza que você vai perder a sua família. Isso é um recado que eu gostaria de dar, que eu tenho uma família, meu pai e minha mãe são casados há mais de 50 anos, porque eles ensinaram a gente, né, o caminho que a gente deve andar desde pequeno, né, que é o caminho de Jesus. Uma outra coisa importante, além de falar desse tempo, né, você falou uma coisa de cinema, né? As pessoas acham que a vida é o que passa nas telas. Uma coisa muito importante, sabe, que eu estou aqui para falar para quem está em casa. Como é importante o conteúdo que você bota para dentro da sua casa. Sim. E eu queria dar uma dica. Então, a pessoa costuma, mas por que tem tanta fé? Sabe por que eu tenho tanta fé? Quando eu estava no hospital paralítico, fiquei 1 ano na cama, pessoas foram visitar, mais de 1000 pessoas. E todas as pessoas levavam filmes da história de Jesus para mim, filmes bíblicos. Hoje, cara, tem cada série, cada filme que aumenta a sua fé. Quarto de Guerra, O Gigante, Deus não está morto. Cara, é tanto filme cristão legal. Não estou dizendo que você não pode ver o Mel Gibson, o outro lá, não. Hoje eu estou vendo a série Yellowstone, que é a do Kevin Costner, maravilhosa. Eu assisto séries seculares também. Sim. Né? The Chosen. The Chosen. Mas, cara, tem tanta coisa boa aqui que você está precisando. Você está com pouca fé, você está se sentindo oprimido, triste. Cara, começa a ver séries cristãs. Tem tanta. The Chosen, cara, maravilhoso. The Chosen é uma série. Você baixa no celular gratuitamente, cara. É uma história de Cristo, né? Rola um pouco também de ficção, não é aquela história 100% bíblica, que é 99,9%, né? Mas é uma história muito bem contada dos tempos de Jesus. E tem outras, né? O Quarto de Guerra, como eu falei, O Gigante, Deus não está morto. Então, assim, você está fraco na fé, bota conteúdo bom para dentro da sua casa, vai assistir filmes cristãos, vai ouvir música cristã, né? Você não precisa ser um cara bitolado. Vai no teatro, vai ver lá uma série, um teatro cristão. Então, assim, se você está fraco, tem que buscar coisas que te fortaleçam. Não, e não só quando está fraco, porque as pessoas... e está cada vez pior, né? Quando a gente começou a ministrar sobre as famílias, os problemas eram tão diferentes dos que a gente tem hoje. As crianças eram tão diferentes do que a gente tem hoje. E uma das coisas que... os olhos, eles são as janelas da alma. Então, a criança está tendo pesadelo. O que ela está assistindo? Ela está assistindo um filme de terror? Ela vai ter pesadelo. Então, essa questão de você prestar atenção, os jogos, sabe? Jogos de computador, de PS4, PS5, sei lá. Então, assim, são coisas que os olhos, os ouvidos, Deus te deu e eles são janelas para a sua alma. Então, daquilo que você se alimenta, é isso que você vai refletir. Então, eu quero ter um casamento saudável, mas eu sou viciado em pornografia. Era a próxima pergunta, para aí. Como é que, pastora? Caraca, tá. Próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte, pastora, é saudável como casal assistir filme pornô? Eu já sei qual é a sua resposta, mas manda com vontade, porque né, é saudável, pastores? Não é saudável. Por quê? Exatamente por esse caminho que eu estou falando. Os seus olhos, eles são as janelas da alma. Então, o que você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O seu espírito, se você alimentar o seu espírito das coisas que são saudáveis, eu não vou colocar só do que é do reino, não, das coisas que são saudáveis, isso eu vou ter que falar para você, sabe? Porque se você alimenta o seu espírito, ele vai estar fortalecido. Se você alimenta a sua alma de lixo, você vai ter a sua mente contaminada. E aí você vai querer que dentro do seu casamento as coisas aconteçam. E outra coisa, eu vou te falar sobre o filme da pornografia, sobre a pornografia especificamente. Ela gera no teu organismo a liberação de dopamina. E aí, daqui a pouco, você vai estar viciado naquela pornografia, você vai estar tendo liberação de hormônio de prazer, e você não vai mais querer ter prazer com a sua esposa ou com o seu esposo. Você vai querer cada vez mais profundamente. É que nem uma droga. Né? Você prova uma droga e aquela primeira sensação, aparentemente, é muito boa, mas faz muito mal. E você, de uma maneira progressiva, começa a experimentar cada vez mais, até que um dia você se torna um viciado. Assim como você fica viciado em cigarro, em cocaína, em bebida, você fica viciado em pornografia. E você começa a cada vez buscar mais coisas e mais fundo nesse mercado.
né, em que só faz bem para quem produz. E sem falar o seguinte, eu tenho um caso de um amigo pessoal que era casado com uma moça bonita, com os filhos bonitos. Um dia, ele começou a ver filme pornográfico com a esposa dele. A esposa dele aceitou, porque ele ameaçou a esposa que se não ela não aceitasse, que ele ia procurar, de ver sozinho. Um dia, ele começou, a esposa cedeu. Eu acho que ela não devia ter cedido. Sim. Né? Eu acho que você que está assistindo, que a esposa não ceda por causa do seu marido, fala, porque eu preciso esquentar o casamento, você vai esquentar o casamento, você vai perder seu casamento. Porque essa menina cedeu, um dia ela não estava em casa, ele pegou a irmã da menina, numa fraqueza, e não só a irmã da menina, a empregada também, o cara se tornou um louco, e a vida dele foi destruída. A família foi destruída, a família linda, o cara tinha uma família linda, por começar a ver filme e colocar coisas, desculpa aqui, trevas para dentro da casa dele. Trevas. Exatamente. Você pergunta, Eduardo Custódio, você já assistiu filme pornô na sua vida? Não. Por quê? Porque desde pequenininho, mamãe, dona Jaice, com aquele chinelo havaiana gostoso, sentava um lombo e papai com aquele chicote de ponta de aço, papai chalaia, né? Era só na busanfa. E ele ensinou pra gente. Por quê? Quando a gente zapeava e via alguém se beijando, isso já mudava. Por quê? Não porque meu pai queria que a gente fosse santo dos santos, não. Eu estou em casa, estou zapeando, aparece uma cena de sexo. Eu estou vendo um filme, aparece. Só tem que não é a mesma coisa você ver uma cena num filme de Hollywood do que você pegar uma fita pornô e colocar. Você está trazendo a maldição para sua casa. Exatamente. Eu também falo para os casais, que eu vou levar minha esposa, o relacionamento está fraco, vou levar ela para um motel. Eu digo, não faça isso. Vai para uma posada, vai para um hotel fazenda, mas não leve, porque ali naquele lugar, normalmente, 99,9% ou 100% é um lugar de traição, um lugar de sem mácula, as pessoas vão para fazer o erro, o pecado, a maldição. Você acaba trazendo para sua família, dentro do seu corpo, para sua casa, se eu estiver errado, vocês me corrigem, coisas do mal. Mas é exatamente isso. E outra coisa, a gente não quer espiritualizar tudo, claro, tá? Mas tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Pronto, não queremos, mas tudo é. Tudo. O capeta está rodando. Tudo é espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais, o que é natural, tudo acontece primeiro no reino do Espírito. E quando a gente fala das coisas espirituais, a gente só imagina anjinho com auréola. Não, existe o lado espiritual. Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Então, se eu vou para um motel, por exemplo, tudo que está acontecendo naquele ambiente espiritual, os demônios que estão agindo ali, eles estão ali. Aí você vai casado, bem casado, de repente vai para o motel, aí daqui a pouco seu casamento começa a degringolar, você não sabe por quê. Para tudo. Você que está em casa, a varoa não está dando mais o marmitex, o varão, o cajado não está funcionando mais. Eu indico para vocês o Hotel Boutique Uricana, em Teresópolis. Irmão, você vai ligar para lá, para Uricana, e vai falar assim, meu irmão, eu queria falar com o Anderson, que é o gestor lá. Anderson, eu estou com um problema em casa, eu precisava daquele quarto com hidromassagem, com pétalas de rosa, a varoa precisa me liberar a marmitex. E o varão precisa botar o cajado, você vai ligar para o Hotel Uricana, em Teresópolis, falar com o Anderson, para preparar aquele quarto, irmão, com hidromassagem. Irmão, você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida. E lá tem tucano, miquinho, entendeu? Tem o pica-pau, entendeu? Olha que espetáculo. Irmão, o Hotel Uricana em Teresópolis vai levantar o que está morto e o marmitex vai rolar na sua vida. Ressuscita. Hotel Uricana, Teresópolis. Leva a sua esposa para lá, o seu marido vai dar tudo certo. Mas tem um caso, voltando um pouquinho, a fita, de um amigo meu que tinha um desejo sexual de ter 2 mulheres na cama. E ele ficava conversando com a esposa, até que um dia a esposa começou a se interessar e cedeu. Bom, ela acabou casada com outra mulher e largou ele. Meu Deus. Então você vê como é que a coisa vai tomando... São as brechas, né? Vai tomando um espaço, né? E as pessoas se perdem, né? E nisso, se tem filhos, os filhos acabam sofrendo as consequências de uma família desajustada. Vocês falaram uma coisa muito importante. Um casal querido de amigos, eu tenho muitos amigos no mundo todo, casal bonito. Um dia esse meu amigo começou a comer fora de casa, ter relacionamentos interconjugais, fora de casa. A mulher ficou sabendo, quis pagar com a mesma moeda. Aí começou a desgraça. O que aconteceu? Todos na igreja, família próspera, ganhando 60, 70 mil por mês nas empresas. A empresa começou a ir para o ralo.
Os filhos começaram a ver que relacionamento não prestava entre homem e mulher. Os filhos se tornaram, né, foram para o outro lado. Hoje a filha e o filho é trisal e sai com 2, 3, é homem, uma confusão. O cara já não tem mais a família. A mulher virou sapatão. Ele já não quer mais nada com ninguém. Simplificando. Uma brecha. Uma porta. Ah, mas, cara, não tem... Eu tenho aqui, sabe, não tem vergonha de falar. Uma porta acaba com a família. Sim. Acaba. Sim. Sabe? Eu tenho uma pessoa na minha família, que era uma mulher bonita, não vou falar a pessoa que é, para não expor minha família, uma mulher bonita, que morava em frente a uma empresa, uma fábrica. E o marido saía para trabalhar. E o cara da fábrica, um cara, chegava todo dia: ô fulana, a senhora tá linda hoje, tem café aí? Ela: não tem café não, foi rígida, dura a primeira vez. E todo dia: mas nossa senhora, a senhora está com um vestido tão bonito no outro dia. E o cara foi perturbando aquela senhora. Até o dia que o marido não cuidava dela, não tratava dela, não tinha tempo para ela. Ela mandou o camarada entrar para tomar o café. Destruiu toda a família. E essa pessoa, depois de um tempo, veio o marido, que viu que perdeu a família destruída, foi e deu um tiro no peito e se matou. Meu Deus. Então, por um café, uma brincadeira, né, de um cara vai a primeira vez: a senhora tá linda, tem café aí? Seu marido saiu de casa, a mulher está lá trabalhando, do lar, vem um malandro, enviado pelo inimigo, pelo capeta, Satanás, Lúcifer, filho das trevas, né, capiroto do inferno, e começa a investir. Então, e sempre nunca é feio. Você pode dizer que é sempre a pessoa, o rapaz é bonito, ou a moça é bonita, né? E você falou uma coisa muito importante, vocês falaram aqui: relacionamento é uma escolha. Sim. Pergunta para mim quem é a mulher mais bonita hoje da minha vida. Eu sei a resposta. Quem é a mulher mais bonita da sua vida hoje? Carolina. Por quê? Não, ela é linda. Então, onde ela vai, todo mundo fala que ela é linda. Mas eu escolhi amar e quero que dê certo. Eu não quero mais errar nunca mais na minha vida. Não quero escolher por carência, não quero escolher por emoção, quero escolher pela razão e pelo coração. Sim. E eu aprendi que razão e coração tem que andar junto, né? E se você quer ser um homem abençoado, peça a Deus sabedoria. E tudo está na sabedoria. E eu quero aproveitar e fazer um jabá do Unicasais, porque eu fui a vários eventos feitos por vocês, de casais. E impressionante que eu cheguei lá, não era só música evangélica tocando, né? Tinha uma banda legal lá tocando, né? Músicas populares bonitas, né? Brincadeiras, fotografias, negócio girando lá para tirar foto, né? Então vocês sempre, né, levantando os casais. Cara, eu via todo mundo sorrindo. Da hora que eu entrava nos eventos que vocês projetavam, até a saída era só coisa boa, né? E a Carol falou, minha varoa, falou assim: cara, que casal abençoado. Eles recebem a gente com carinho na saída, na entrada e na saída. Então eu sei que o ministério de vocês é esse. Vocês amam cuidar de casais, de família. Então eu quero indicar para todo o Brasil. Vocês estão precisando de conselho? O pastor às vezes não tem tempo para vocês, não tem um preparo de terapeuta, não é formado, né, nessa área de psicanalista ou psicólogo, ou não entende mesmo. Às vezes o cara não entende, o cara tem até boa vontade, o pastor, de querer cuidar, de amar, mas ele não tem a base. Então eu quero indicar para vocês o Unicasais, que é um projeto, né, que está começando. Começou em 2022, agora que vocês estão caminhando em 2023, que vocês já cuidam de muita gente, né? E que vocês liguem, né? Entrem em contato através do Instagram e Facebook para Unicasais. Vão ter eventos esse ano, 2023, vão ter retiro, vão ter viagens, vai ter tanta coisa boa. Se cadastra, você receber aí no seu WhatsApp, no seu e-mail, tudo que acontece no Unicasais. E pode ter certeza que vocês vão sempre me encontrar lá no Unicasais, que eu já tenho a carteirinha, né, do Unicasais. E queria agradecer a Deus por vocês que estão me aturando aqui tanto tempo já na internet. Está crescendo, já chegamos a mais de 400 mil pessoas assistindo o podcast de Eduardo Custódio, de 2022 até o dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus, né? E quero que vocês me ajudem a divulgar. Se inscrevam no meu canal, porque não adianta ter milhares de visualizações e não ter muitos inscritos, porque eu não compro inscritos. Então eu não comprei inscritos, não comprei visualizações, então eu queria que vocês me ajudassem a divulgar, né? E também a conhecer um Unicasais que pode salvar a vida da sua família, do seu casamento. A gente tem um amigo em comum, que é o Sandro Barros, que é terapeuta na área de dependência química. Cara, ele fez um programa que centenas de pessoas me ligaram pedindo o telefone dele, porque tem muita gente com dependência química. Eu sei que também você é formado nessa área, que você cuida também, né? Mas você não tem como abraçar tudo, né? Mas eu tenho certeza, se você perguntar assim, qual é a área boa do café e da Luciana? A área de vocês é casais e família. É isso aí. Né? Eu acho que vocês são muito top nessa área. Não começa a abrir muito, não.
Eu sei que vocês têm outras áreas que vocês, né? Vocês são pastores também, mas foca na área de casais, vocês são muito top, vocês amam pessoas mesmo, sabe? Vocês não são de mimimi, né? Vocês são verdadeiros, beija mesmo, abraça mesmo, vocês são, né? A Luciana jamais, na dela é mais teórica ali, né? O beijoqueiro é o café, né? Mas assim, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que toda vez que eu precisei, vocês estiveram à disposição. Creio que não vou precisar tão cedo, só quando a Carol quiser me dar uma coça no futuro, né? Se um dia ela quiser me dar uma coça, que eu sei que não vai acontecer, porque ela é muito centrada, uma menina centrada, e eu também, depois de muito choro, me centrei, né? Aprendi, né? Depois de muita tristeza. E eu digo para vocês em casa, vocês não precisam sofrer o que eu sofri, porque eu não tinha conselheiros, hoje eu tenho, né? Na multidão de conselheiros, eu tenho vários hoje. Eu tenho vocês, eu tenho o nosso pastor Jorge Monteiro, que é fera em liderança. Então, hoje eu escolhi ter conselheiros. E o Café e a Luciana são dos meus conselheiros, que eu sei que se eu precisar, eu posso bater na porta deles. E quero deixar essa porta aberta para vocês que estão em casa. Pastor, você pode falar o que você quiser nesse final, mandar um recado para todo mundo que está em casa. E o Café também, vocês têm aí 5 minutos para falar o que vocês quiserem. E eu acho que tem muita gente em casa precisando de ajuda. Eu queria colocar aqui para vocês que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito complicado, em que a família tem sido muito atacada. E se você for olhar estatisticamente, não é o fato da pessoa estar numa igreja que protege o casamento dela. O nível de divórcios hoje na igreja e fora da igreja é igual. As famílias não têm entendido o que efetivamente é viver um casamento feliz, ter uma base. E existem conceitos que o mundo toda hora tenta imprimir na gente, de que se o casamento não está indo bem, separa, casa de novo, como se isso aí não trouxesse nenhuma consequência. E na verdade trazem um monte de consequência. Você cria uma família desajustada. Existem relacionamentos que têm que ser tratados, porque são relacionamentos que são tóxicos, mas existe conserto. A Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. Então, o que a gente tem que usar na nossa vida, a dois, para que a gente possa suportar o que a Bíblia chama de dia mau? É trazer na memória os bons momentos. Então, um dos exercícios que a gente tem que fazer na nossa vida é guardar os bons momentos. O Gustavo estava falando sobre almoçar junto. Eu trago na minha memória as festas de Natal em que eu tinha 23 primos e a gente sentava em volta de uma mesa com todos os tios e todos os primos. Isso acabou. Vamos recuperar isso. Uma vez por mês, vamos fazer um almoço em família. Vamos estar valorizando aquele momento. Por quê? Porque vai ter um dia em que você vai estar ruim. E você vai poder lembrar dos momentos felizes que você passou, né? E isso aí vai fazer um contrapeso e fazer com que você entenda que vale a pena lutar, né? Então, hoje, o casamento, por mais atacado que tem sido, e assim entra aí muitas vertentes de ataque, né? Que você possa fazer do seu casamento algo diferente, em que você invista amor, respeito e lute por ele, entendendo que vale a pena, porque não é só o sentimento da paixão, mas é um projeto de vida que vai construir filhos sadios, que vão ser bem-sucedidos, que vão gerar netos sadios. E esse é o nosso propósito na vida. E, efetivamente, o nosso papel como pais e como marido e mulher é ser importante e significante na vida dos outros. E o nosso papel como pastor e como pessoas que são sensíveis é imprimir na vida dos outros o nosso amor. Se a pessoa precisa de sentir a dopamina através de uma visão de um filme pornográfico, você pode aprender a mexer com os neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, ocitocina, distribuindo sorriso, amor, carinho, entendeu? Abraço. Levando flores para levando flores para, sabe? Café da manhã na cama. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para que alguns momentos simples se tornem momentos mágicos. E a nossa vida passa de ser um momento corriqueiro, passa a ser alguma coisa muito especial. Eu quero lembrar o seguinte, que às vezes a gente pode estar sem dinheiro, mas a gente pode fazer um programa que custa mais de $10 mil. Eu vou explicar como é que faz isso. Você vai para a praia e pega uma garrafinha, uma água de coco, um coco, vai para a beira da praia e molha o pé. Aí você vai pensar que existe um suíço que pegou um avião, né, viajou até aqui, né, foi até a praia, comprou uma água de coco, está ali do teu lado. Só que ele gastou $10 mil e você não gasta nada. É verdade. Então, se você entender que existem coisas que você faz que você tem que aprender a valorizar, né? E que a gente tem à disposição. Então, às vezes, não é questão de fazer uma coisa muito grande. É o detalhe, né? O sorriso, é uma gentileza,
é um carinho. Aquela massagem no pé pentecostal, varão. Isso aí. O forno fica quente, de noite você vai ver a vitória. É isso aí. Pastora, fica à vontade. Eu quero dizer para você que eu sou um milagre andando nessa terra. Eu fui criada para não casar. Eu fui criada para não ter uma família. Então, quando eu falo que Deus cuida e que Deus trata e Deus usa pessoas para primeiro trabalhar com você, porque eu passei por isso. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu ganhei, aos 8 anos, um fogão e panelinhas, a minha mãe mandou devolver e disse: minha filha nunca vai encostar no fogão para cozinhar para homem nenhum. E hoje eu ser casada há 30 anos é um milagre. Então, da mesma maneira que aconteceu um milagre no meu casamento e hoje a gente tem uma capacitação dada por Deus e por cursos e por várias coisas, é porque eu fiz esse caminho. Como você estava falando das dores e de ser discriminado muitas vezes, eu fiz um caminho. Ser hoje bem-sucedido dentro do meu casamento é um marco e é uma realidade de uma estrada que eu cursei, que eu andei por ela, né? Fiz terapia, tive curas assim, que Deus me curou de uma maneira que era impossível. Como Deus fez, né? Vim de um lar desestruturado, de um divórcio. Então, o que eu quero te dizer é que é possível. O nosso casamento também não é que o pessoal fica um quadro pintado perfeito. A gente tem o nosso arranca-rabo, a gente discute, a gente não é perfeito, a gente é um casal normal. Um casal normal tem diferenças. No final, quem tem razão, pastor, quem sempre tem razão? Sempre ela, mas eu posso fazer. Um homem inteligente, eu aprendi isso. Hoje quem tem razão é a minha Carol, aleluia. Gente, brincadeiras à parte, vocês sabem da minha alegria que eu tenho. E é uma alegria receber o pastor Café, a pastora Luciana, pessoas que vivem aquilo que a palavra diz, lutam por isso, matam a carne deles diariamente, são pessoas preparadas, competentes para cuidar da sua família, dos seus filhos, né? E para mim é uma honra poder falar isso aqui, né? Que é difícil a gente poder falar, vamos cuidar, não. Eu abro aqui meu coração para dizer para vocês, Unicasais veio para cuidar da sua família, dar direção para vocês, são pessoas preparadas, pastores de uma igreja grande também, aqui do Rio de Janeiro, né? Já cuidaram de muitas pessoas, já salvaram muitas vidas, né? Não importa o problema que você tem, abra o seu coração, vem fazer uma terapia, vem fazer um tratamento. Não é vergonha você fazer terapia, não é vergonha você fazer um tratamento, não é vergonha você pedir ajuda, né? Se hoje eu estou aqui, né, com todas as minhas limitações, com todas as minhas lutas, porque eu pedi ajuda. Amém. Fui atrás do melhor fisiatra, fui atrás do melhor neurologista, né? Fui atrás da melhor fisioterapeuta, né? E a minha fisioterapeuta é considerada a melhor do mundo. Falou para mim, você nunca mais na vida vai poder andar porque sua lesão é muito alta. Mas eu falava para ela assim, minha amiga, eu amo você, vou fazer tudo que você sabe, que eu sei que você é a melhor do mundo. Mas eu tenho um Deus que vai botar tudo no lugar. Então esse Deus que coloca tudo no lugar, colocou pessoas preparadas, pessoas estudadas para poder ajudar a gente. Então por isso que eu estou com dor de cabeça, eu vou atrás do neurologista. A varoa está dando problema? Terapeuta, né? Unicasais. Então assim, serve para você, marido, está tendo dificuldade, não sabe mais o que fazer, para você, esposa, que não sabe mais o que fazer. Então vocês entrem em contato aí pelo Instagram ou pelo Facebook, pelas redes sociais do Unicasais. Eduardo Custódio em mais um podcast. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo programa. Que Deus guarde você e sua casa. Amém. Amém. Deus abençoe.